Universal Talks, com ele, que é o maior doador de Rolex do Brasil, Pablo Marçal! Aí é loucura! Aí é loucura! Maior doador de Rolex? Você conhece todo mundo que doa Rolex? Você é o maior de todos eles. Sim. Fala, gente! Uma salva de palmas pro cara que tá na lista, no topo da lista das pessoas que eu mais respeito no nosso ecossistema, porque é um dos caras que tem um nível de sabedoria não só humano, mas bíblico. E ele é o presidente hoje das nossas companhias no Brasil, Matheus Ribeiro! Fala, Matheus Ribeiro! Pode vai. Falei nada, ué. Você parou por quê? Aí sim. Senta aí, Matheus Ribeiro. Total. Matheus Ribeiro. E aí? Matheus é jornalista? Jornalista. Jornalista e teólogo e fiz marketing digital também. Fez? Fiz. Gosta de estudar. Demais. E o que te motiva a acordar todo dia? Tem uma família preciosa, 3 filhos, 3 generais que eu estou treinando, de 14, uma de 12 e uma de 8. Uma mulher maravilhosa com quem eu sou casado há 20 anos. 20? E é claro, 20 anos. E é claro que uma chama, né, e uma indignação. Até porque todo propósito só existe por conta de uma indignação e de uma paixão, né? Eu tenho uma indignação contra a ignorância e tenho uma paixão que é despertar as pessoas. Você tem uma indignação contra a ignorância. Aquela questão, né? Bloqueio não tem intimidade com o propósito da pessoa? Pois é. Então, assim, eu sempre acredito que o propósito está muito ligado àquilo que você é indignado. Então, para mim, não existe nenhum propósito, tem nada que você veio fazer na Terra que não envolva a sua indignação. Então, tem que ter algo que te mova. Então, o que me move é a indignação. E qual que é a sensação de ter deixado sua terra, sua parentela, a casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei, que é essa aqui onde você está hoje? Sensação que eu já tinha saído de lá. Tinha saído. A gente sai dos lugares, tem muitas pessoas que saem, mas o lugar não sai delas. Mas eu sentia que eu já tinha saído de lá há muito tempo. Eu já estava vivendo fora daquela cidade há bastante tempo. Até porque onde eu ia, mas a minha esposa, minha família, encontrava as pessoas do shopping, encontrava as pessoas na rua, encontrava em parques, em ambientes que a gente ia fazer alguma coisa, estava lá aquelas pessoas. E eu sentia que eu precisava me desconectar daquelas pessoas geograficamente também. Já tinha me desconectado emocionalmente, mas precisava desconectar também geograficamente, não ter contato com elas. Você acha que é importante na vida de alguém que quer romper, deixar para trás o... É total. Você não rompe se você não desconectar dessas pessoas. E assim, eu acabou que desconectei de 98% de quem eu estava perto. Nos últimos 5 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu me desconectei, sim, de mais de 95% das pessoas. A gente contasse nos dedos de uma mão mesmo, que eu tenho contato hoje. Que eu converso, troco uma ideia, mando uma mensagem. Você acha que, por que às vezes a pessoa quer mudar e não consegue mudar estando com as mesmas pessoas do passado? É dó. Dó? As pessoas têm dó das pessoas. Qual o sentido? O que vai ser da vida dessa pessoa se eu distanciar dela? Mas é muitas vezes também porque essas mesmas pessoas têm dó delas também. Elas não podem levar, então elas querem ficar junto. Então, já que eu não posso levar essa pessoa, então pode ser que esteja errado o que eu estou fazendo. Então eu não vou. Então eu prefiro ficar. Fico na acomodação, fico com elas e continuo carregando elas nas minhas costas. E outra coisa também é que as pessoas não estão dispostas realmente a pagar aquele preço, né, do desconforto. Porque é desconfortável você sair. É desconfortável demais você sair, é desconfortável tomar decisões, ter conversas difíceis. Então ninguém quer saber disso. Então a gente acaba tem que enfrentar isso aí para você. Você prefere a inteligência ou a sabedoria? Sabedoria 1000 vezes. Até porque você perguntou se eu gosto de estudar, mas acaba que o estudar demais me atrapalhou. Fala mais sobre isso. É porque na hora de agir, você acaba fugindo para mais alguma coisa que você acredita que não sabe. Aí você pesquisa, você busca, você debruça, estuda de novo e pensa, agora vai. Agora eu avanço.
agora eu prospero na vida, agora eu viro alguém. Na hora de executar, na hora de fazer, o que você faz? Ah, não, está faltando mais alguma coisa. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, o mercado está cheio de gente capacitada demais, trabalhando para quem tem coragem. Exatamente. O mercado está cheio de pessoas altamente graduadas, capacitadas, trabalhando para alguém que teve só um pouquinho de irresponsabilidade. Então, estudar é importante? Com certeza. Mas na minha vida mesmo eu avalio que me atrapalhou muito. Ficar dentro de um ambiente, de uma sala fechada, estudando, pesquisando, debruçado. E aí é onde está a grande diferença. Estuda demais, mas tem experiência de menos. Vai te levar aonde? Lugar nenhum, se for sobre sair. O sair é uma experiência nova. E que não é a final, tem outras várias saídas. Então, quer dizer, alguém que estudou demais, mas tem experiência de menos, também tem menos sabedoria. Alguém que teve mais experiências, com pouco que estudou, tem mais sabedoria na vida. Tomou mais pancada, tomou mais pressão, tomou mais decisões, teve mais conversas difíceis. Qual a maior experiência da sua vida? Maior experiência? Maior. Minha maior experiência foi a experiência com Deus e que se deu numa escola. Essa é a experiência que está viva no meu coração. Eu era até os 14 revoltado, cético. Embora eu tivesse vindo de um ambiente religioso, católico, eu não queria saber daquilo, não acreditava. Mas aos 14 me revoltei de vez. Comecei a trabalhar muito cedo. Mas aos 15 anos, numa escola onde eu mesmo estudava, fazia a 8ª série, lá em Goiânia ainda, eu tive uma experiência muito forte, com muitos jovens daquela escola. Então eu não fui num prédio, não teve nada disso. Fui numa escola onde eu estudava. Um amigo meu, chefe de torcida organizada do Goiás, o cara rodava o mundo atrás do Goiás. O cara era tão fanático que, pra você ter ideia, ele não pegava em cor vermelha. Sério, Matheus? O cara era tão fanático no Goiás que ele não escrevia com caneta vermelha. Fanático. Rodava o mundo atrás do Goiás. E esse cara começou a me convidar. Não, vamos lá para a escola, vai ter um encontro de jovens. Ah, vai ter uma parada, eu perguntava para ele assim, vai ter música do Zezé de Camargo lá? Vai ter música sertaneja? Ele falava assim, não, mas a gente canta, Ele não quis falar o que era, porque se ele falasse que era alguma coisa de Deus, eu estava fora. Eu, não, tá bom, eu vou lá, para você parar de me encher o saco. Isso era maio de 98. E eu resolvi ir. Gostava demais de moda country, cheguei lá com um chapéuzão Prada, bota, pegando o joelho, imagina que cena, que figura. Bota, chapéu, uma camisa regata, eu e meus filhos, a gente tinha um grupo country, cheguei nessa escola. Quando eu cheguei, e era o mesmo... Tinha um quê? Um grupo? Um grupo country. Vocês cantavam as músicas? Cantava e dançava. Ah! Aí. Rapaz... Essa aí você me quebrou. Tinha um grupo country. Alan Jackson, Garth Brooks. Olha como é que era. Ó, vai. Manda aí, cadê? Ah, não chega. Aí é loucura. Essa você não esperava. Essa você me quebra. Essa eu perdi 1 milhão na aposta. Perdia fácil. Mas Matheus nunca que ele mexeu com isso. Tinha um grupo. Perdia 2 milhões. Aí, tá vendo? Você não ia subir e fazer isso aí. Tô te falando aí. Tinha um grupo country. Como é que chamava? Ah, não, o nome é... Não tô lembrado qual era o nome do nosso grupo. Mas nós éramos uns 6. Eu, meus primos, mais alguns colegas. Vocês apresentavam onde? Mano, era coisa de bar. Era coisa de... Assim, de bar, Na de verdade escola. era pra pegar mulher, né? É, aquelas farras que você sabe. Eu não sei, não mexi com essas farras. Farra, bagunça. Lá em Goiânia tinha uma casa chamada... Ficava perto ali do Flamboyant, chamava acho que Planet Hollywood, uma coisa assim, uma boate dessas. Eu lembro, já ouvi falar. E assim, naquele tempo a gente saía muito, né? 14, 15, 16 anos, a gente saía muito. Tanto que quando eu saí do interior para ir para Goiânia, meus projetos de vida, meus sonhos de vida. Vou chegar em Goiânia, vou trabalhar, já trabalhava, mas vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minha grana. Não penso em casar nunca, se tiver que relacionar, é um relacionamento... Você assim, pensava isso, que você não ia casar. Não quero casar, aí é um outro contexto. Não quero casar, mas quero ter filho,
Se tiver que relacionar ela no canto dela e eu no meu, cada um mora no seu apartamento. Eu quero ir para boate lá, na Planet Hollywood. Eu gostava demais de rodeio, né? Vindo do interior, imagina. E é por isso que está essa parada do country aí. Aí eu quero ir no show do Asa de Águia, lá no Jaó, e no show do Chiclete com Banana, e participar do Carna Goiânia. Meus projetos de vida. Era isso? E no show do Titãs, que na época estava explodido o acústico do Titãs. Eu pensei, vou participar do show do Titãs e é isso que eu vou fazer. Aí, Deus entra na parada. Maio de 98, esse amigo meu pega no meu pé e vamos. Apareci nesse colégio, que era o mesmo colégio que eu estudava. Quando eu entrei, isso era um sábado, está vivo na minha memória. Quando eu entrei naquele mesmo portão, uma voz falou para mim assim: você encontrou o que você procurava. Não sabia que voz que era essa, pensei, o que está acontecendo? Entrei, fomos muito bem recebidos, todo mundo abraçou a gente, aquela turma, aquela galera toda. E é engraçado que fui lá que, você viu, eu já conhecia a Daniela, desde então estamos juntos, né? A Daniela, que é a minha esposa. Ela já estava frequentando, inclusive. Aquele grupo, ela já frequentava. Era um grupo que tinha começado naquele ano com cerca de 20 jovens. Eles acabaram o ano com 120 jovens. Uma experiência muito poderosa. Muitos deles tinham a mesma experiência que a minha, de ter vindo de um contexto de uma família destruída, desestruturada, né, sem referência de pai. E aquilo me marcou muito. A minha professora de ensino religioso na época me marcou muito. Uma colega de sala também me marcou muito. Então essa experiência naquela ocasião foi muito forte. Quando eu olhei para aquelas pessoas, eu falei, cara, eu quero fazer o que esse povo faz. Você tem uma ideia disso? Eu estava naquele grupo lá no final de semana. No final de semana seguinte, eles me colocaram para visitar meus amigos. Eu falei, gente, esse povo perdeu a noção. Eu não sei nada disso aqui, não sei nem do que se trata esse grupo. E começa, não, a gente vai visitar seus amigos agora, vamos convidar eles também. E eu morrendo de vergonha, o que eu vou falar para esse povo? Frequentar o quê? Fazer parte de quê? Mas eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, as farras, aquelas bagunças todas, e a gente fazia muita farra, o negócio começou a diminuir, eu tinha entendido. Parece que Deus está na minha vida agora. Demorei 9 meses para ter uma experiência de batismo, aquela coisa toda, mas nada, eu não tive nenhum contato com, por exemplo, um prédio, um templo, nada do tipo. Foi ali naquela escola, daquele jeito aí. Mas quando eu olhei para aqueles líderes que estavam à frente, eu falei, eu quero fazer o que esses caras fazem. Nem entendo o que é, não sei do que se trata, mas eu quero fazer. Então, para mim, essa experiência foi a experiência inicial, né? Essa experiência me deu uma base. Damiana da Cunha, lá na Fama, Escola Estadual Damiana da Cunha. Estava até um dia falando para o meu filho que a gente tinha 2 aulas de matemática no último horário, na sexta-feira. Minha sala tinha 60 alunos, e nós ficávamos na sexta-feira até 11h30 da noite. 11h30 da noite. Tinha uma professora minha chamada Elizabeth, ela tinha um cabelo batendo aqui no joelho. Ela chegava na sala de aula, coisa dessa não aconteceria hoje nunca. Ela chegava na sala de aula e falava assim, fulano de tal, professor de ensino religioso, fulano de tal, você que está aí, eu sei que você não dormiu essa noite, você está preocupado com isso, seu pai te disse isso, tem uma situação no seu trabalho que aconteceu assim, fica de pé. Aí a gente ficava, mas isso aqui é aula, o que virou isso aqui, né? E a pessoa levantava chorando. Pelo amor de Deus. Eu ficava vendo aqueles negócios, falei, cara, o que é isso aqui? Aí, outra vez, ela fazia isso quase toda semana. Ela se tornou mãe daqueles alunos. Ela chegava com a palavra. E depois eu entendi, né, que dom que era isso. Ela chegava e dava uma palavra. E tinha vezes que ela falava assim, se você não levantar, eu vou te falar o seu RG. Se você não levantar, eu vou falar agora qual é o sapato que você está calçado, agora. Aí o pessoal, essa professora marcou minha vida. Outros colegas de sala também marcaram minha vida. Então, nesse ambiente, isso foi me, mexendo demais comigo. Aí eu falei, cara, eu quero fazer o que esse povo faz. Você vê, eu não entendia nada, eu estava perdido, sem proposta alguma. Cheguei na cidade com esses projetos, com esses planos, né, maravilhosos de vida, e de repente esse negócio vira minha rota. Então, lá para mim foi a experiência mais marcante, daquele momento ali. Do que você se arrepende? Você já falou que a parada de estudar demais foi uma coisa ruim. É porque se você está assistindo, se você ficar estudando demais e não usar, vai ter uma obesidade cerebral. E realmente vai ser uma das coisas que vai
vai fazer com que você, ao invés de romper, vai fazer com que você fique mais pesado na vida. Mas coisa que você fez, sei lá, uma coisa errada, uma parada que no percurso você arrepende amargamente de ter feito. Eu acredito que eu mais arrependo daquelas coisas que eu não fiz. Coisas que eu não fiz. Por exemplo, teve momentos que eu precisava tomar certas decisões complicadas, eu precisava enfrentar algumas conversas com algumas pessoas, e eu não fiz isso. Né? Não fiz. Mas sabe que, assim, aquilo foi importante também, de certa maneira, porque me amadureceu. Uma coisa que eu fiz, que, assim, ter trocado tempo com a minha família por outras coisas. Isso aí foi uma coisa que, vendo ao longo do tempo, 13, 14 anos depois, a pergunta, às vezes olhando alguns momentos, foi a seguinte: aonde eu estava nesse dia? O que eu estava fazendo? Claro que eu estava ajudando muitas pessoas, não estava à toa, estava fazendo algo importante. Mas talvez fosse a coisa que mais, assim, a gente não volta no passado, nem tem que voltar, né? Mas talvez fosse aquilo que geralmente eu digo o seguinte: nesse ponto eu poderia estar ali. Isso poderia ter feito diferença. Tem algumas questões com os meus filhos, em alguns pontos que eu digo, aqui eu precisava estar junto. Nesse dia eu precisava ter tido esse momento com eles. Então, essa parte, acredito que é a parte que mais, dessas coisas aí, relevantes da vida, que eu... O que te tira do sério? Cara, talvez falar uma coisa que eu não tenha dito. Não, você falou isso aqui, você se comprometeu com isso. Tentar burlar minha liberdade é uma coisa também que me irrita. Quando você é feito livre, você não quer que mais nada te mexa com a tua liberdade, né? Você não quer que ninguém comande sua agenda, controle sua agenda. É uma coisa que não sai do sério, mas é uma coisa que mexer com a minha família também é uma coisa que me faz virar um bicho. Na lista de todas as pessoas, você que gosta de aprender demais, pelo menos as 3 pessoas que você mais conseguiu extrair código e aprendeu na sua vida até hoje. Cara, eu aprendi demais com a Luísa Silva. Aprendi não de andar perto, mas de ouvir, de ler, de estudar, de poder pesquisar o que ele pesquisou, o que ele falou, o que ele ensinou. Me tornei durante muito tempo um especialista nas coisas que ele ensinou. Então, é uma pessoa que eu aprendi muito. Não é porque está na minha frente, mas Pablo Marçal é uma pessoa que eu aprendi demais e aprendo. Não é porque eu estou aqui na tua frente dando essa entrevista, mas qual o sentido? De fazer rápido as coisas. Aí está o que eu te falei sobre a questão de estudar. Aonde que eu vi a diferença? Alguém que mais praticou, alguém que mais executou, alguém que mais pegou e fez rápido. Então, uma coisa que eu instalei na minha cabeça e que mudou totalmente minha rota foi: pegou algo, ensine rápido, pratique rápido, passe para frente rápido. Qual é o melhor método de ensino e de dominar alguma coisa? É esse. Qual foi a grande diferença que isso fez na minha cabeça? Eu peguei, puxa, mas o Pablo, ele pega as coisas e imediatamente, flui rápido. Não fica remoendo nada, explicando nada, vai lá e faz. Curiosas experiências. Isso foi uma coisa, de fato, que mudou muito minha cabeça. E outra pessoa que, eu não vou nem falar de estudar em si, mas uma pessoa com quem eu aprendi demais, a minha própria esposa é uma pessoa que, é alguém que eu considero que pude aprender bastante na convivência. Claro, eu poderia fazer uma lista para você aqui de muitas pessoas que eu li, que eu estudei, que eu pesquisei, mas em termos assim de relevância e transformação na minha caminhada, poderia colocar cada uma delas aqui no seu lugar. Qual que é o seu superpoder? Cara, eu sei lidar com gente. Eu sei lidar com gente porque foi o que eu mais fiz na vida e eu faço isso há 25 anos. Eu sei mexer com o ambiente também. Eu posso dizer e afirmar para você que eu sei mexer com a atmosfera, eu sei mexer com o ambiente. Te digo que se eu chegar num lugar, eu entendo bem a dinâmica daquele lugar e eu sei prender a atenção das pessoas e sei fazer com que as pessoas converjam a atenção delas, a energia delas para aquela atmosfera. Não é sobre meu jeito de falar, minha dicção, isso aí fica em segundo plano, mas sobre mexer com um lugar
Aí eu vou provocar aquilo até o fim, até dar um jeito de... Dá três pontos de inflexão na sua vida, assim, que você estava indo numa caminhada, aí você passou por algo, aquilo guinou você, você pegou outra direção. Tem um cara que me encontrou uma vez eu até tenho essa foto até hoje, me encontrou no prédio uma vez, era uma reunião no domingo à noite, e aí eu estava já passando por um momento assim de mudança na minha vida. Esse sujeito chegou, tinha muito tempo que eu não via, chegou com a esposa, estava numa Land Rover branca na época, quadrada, e ele chegou e falou assim, cara, não me cumprimentou, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nada. Ele só chegou, botou a mão no meu peito e falou assim, você não rompeu porque você tem medo, você não explodiu ainda porque você não quis. No ambiente que eu estava, como eu era muito reconhecido como um bom professor, uma pessoa que ajudava as pessoas e treinava muita gente, ninguém nunca tinha me falado. Ninguém nunca tinha dito, olha, você tem que ir mais longe, você está ficando para trás. Quando esse cara falou isso, eu pensei, puxa, mas esse cara apareceu aqui agora, não sabe nem o que eu estou fazendo, mas me chamou a atenção. Me chamou a atenção pelo quê? Quando chega alguém que viu alguma coisa e tem coragem de te confrontar, você fica assim, puxa, cara, preciso levar em consideração o que esse cara está falando. No outro dia, tinha uma palestra, e eu falei, cara, eu vou lá ver essa palestra. Cheguei lá, pancada. Eu saí dessa palestra com a minha cabeça assim, ó. Já saí ligando para um monte de gente, já saí falando, já saí esbravejando, já saí de lá, parece que assim, a cabeça abriu. E aí a minha esposa já estava acompanhando esse cara, estava seguindo ele de perto, né, acompanhando e compartilhando conteúdo, já estava ali sendo aluna dele em alguns cursos já. E aí eu contei para ela, ela ficou, né, porque ela já tinha visto também na reunião. E aí eu fui na palestra, tinha um evento no final de semana seguinte, me chamou para ir, por conta de que não tinha liberdade, naquela época não tinha essa liberdade, eu não fui nesse evento. Então esse ponto para mim foi um dos pontos mais importantes. Por quê? Eu já estava num processo de mudança de rota, e esse cara chega e fala, cara, chegou a sua vez, você está para trás, você está atrasado, eu vi algo lá na frente, você tem que ir para lá. Quem que é essa pessoa? Está aqui na minha frente agora. Tá atrasado igual o BR Turbo. O trem tá parecendo internet de escada. O cara está na minha frente agora, aquele momento foi importante. Por quê? Eu não tinha ninguém que me confrontava. Não tinha ninguém que, sim, se você é a pessoa mais inteligente nas mesas que você está, se você é a pessoa que é o bambambam do ambiente que você está todo mundo te aplaudindo, tem alguma coisa errada. Não com eles, mas com você. Você está atrasado. E teve alguém que viu, poxa, eu te conheci lá atrás, você já poderia estar muito mais longe. Aquilo fez diferença. Aí começou um processo, né, isso já tem 6 anos, começou um processo de mudança, começou um processo ali de tomada de decisão. Logo em seguida eu fui para Angola. Esse tempo também foi um tempo muito importante para mim, fui muito confrontado com algumas coisas lá, e voltei com uma decisão tomada. Vou sair do lugar onde eu estou, vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Outra vez que foi para mim um ponto, as coisas que mais transformaram minha vida, Pablo, foram coisas simples. Não foi assim um evento que eu fui, coisas simples, até frases. Uma vez alguém estava num palco começo e a pessoa falou assim, pobre não ajuda ninguém. Eu ouvi aquilo e não foi a frase em si, mas a maneira e o contexto. Eu falei, cara, então, mas eu estou ajudando as pessoas. Talvez não como elas precisassem, mas eu não estava me ajudando. Você viu uma coisa, uma bobagem? Uma frase que nada a ver, uma frase muito simples, mas aquilo mudou minha rota. Então essas coisas foram acontecendo. Vir para cá 2 anos, outro momento, outro tempo, outro ponto. Deixar o que eu estava fazendo há 12 anos, ter a coragem de sair, mesmo com muitas pessoas criticando, questionando minhas motivações, mesmo com muita gente falando que estava fazendo isso por outros motivos, também foi outro ponto de inflexão. Então, eu fui tendo vários pontos de inflexão na minha vida. E você vê que mesmo depois de ter vindo para cá, as pessoas pensam, não, você vem para São Paulo, vem para Alphaville e automaticamente as coisas acontecem. Não é assim que funciona. Nada é automático. Há 1 ano eu tive outro ponto de inflexão. Tomar uma decisão de fazer uma viagem rápida, assim no final de semana, que eu não tinha nem programado, para estar num lugar onde os amigos, sócios e parceiros estavam,
foi outro ponto de inflexão. Aquilo foi tão forte assim? Está aqui na minha mão, inclusive, o sinal, né, naquele momento. Foi muito forte, por quê? Eu estava já fazendo muitos movimentos, estava fazendo grana, estava rompendo, estava fluindo, estava bem. Só que eu ainda, no ambiente que eu estava, não me sentia ainda pertencente. Não me sentia ainda, assim, com respeito. Não me sentia, eu mesmo me respeitava, tendo a liberdade que eu tinha naquele lugar. E daí eu não entendi essa parada de ter uma experiência que fosse uma história importante para a minha vida. Porque, cara, você pode estar fazendo grana, você pode estar fazendo muita coisa importante e ainda assim não se respeitar. Agora me fala, se você não se respeita, quem te respeita? Ninguém. E o que mais que você tem que ter das pessoas a não ser respeito? Mais nada. Tudo que você precisa das pessoas é o quê? Respeito. Não é amor, não é carinho, nada disso. Respeito. Então eu não me sentia respeitado. Não, por mim, não era por conta das pessoas. Aí me veio uma ligação, era um sábado, meio-dia, tinha acabado de chegar da casa de um amigo, estávamos treinando, e aí eu recebo uma ligação no meio-dia, estava todo mundo lá em Portugal, método IP, estava lá você, estava lá o Thiago, estava todo mundo naquele momento, já tinha tido um momento especial lá na França, e eu estava fora porque eu tinha um evento no final de semana seguinte. Eu pensei, eu não vou porque estou aqui, tem que mobilizar, tal. E aí me veio uma ligação meio-dia. Qual que era? Eu pensei, o Pablo me ligando, pô. E aí, não, a gente vai para a Nigéria, né, e tal. Não, tudo bem, a gente vai estar junto na próxima. Não, cara, você tinha que estar aqui. Não, tudo bem, na próxima eu vou. Aí você falou assim, mas, cara, você tinha que estar aqui. Aí eu pensei, vai vir, né? Na terceira vez. Não, você tem que vir para cá. O que você precisa? Ou você consegue pegar o primeiro voo? Eu falei, cara, eu pego o voo agora. Você vê que não é uma questão de não ter o dinheiro. Eu até tinha o dinheiro. Tranquilo. Não, pega o voo e vem para cá. O que eu precisava? De uma decisão mais rápida. Porque ao longo da vida, por às vezes estar com a cabeça muito cheia de conhecimento e de informação, que é outro problema, você vai sendo letárgico nas decisões. É por isso que não resolve. Você enche a cabeça de conhecimento, mas é muito lento nas decisões que você toma. Pegou. Você que está assistindo, o Matheus, ele é uma representação, inclusive coloca o Instagram dele aí para vocês seguirem, no link aí do YouTube também, vai ter um link para você clicar na descrição, para acessar as redes e os links aí do Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro, líder 1, é o Instagram dele. O Matheus, simplesmente, é o cara que um dia eu fui assistir uma aula, eu sentei, ouvi ele dando a aula, e é difícil um ser humano me impressionar igual ele me impressionou. Estava na aula, fiquei assistindo, e não sei explicar por qual motivo, eu declarei com a minha boca, em voz alta, eu vou ser igual esse cara. Isso deve ter o quê? Uns 12 anos. Você pira que eu tenho a imagem dessa cena na minha cabeça. Eu lembrei disso um dia desse. Se eu não me engano, foi numa chácara. Estava tendo um evento, naquela ocasião, de formandos ali do curso, né? E a gente sempre ouvia, naquele ambiente que a gente estava, algo assim, ó, dê a sua melhor aula, porque o presidente do Brasil pode estar sentado aí. Eu ficava, gente, mas esse povo, onde é que esse povo tira essas loucuras? Presidente do Brasil aqui em Goiânia, presidente do Brasil aqui na minha sala. De verdade, eu ouvia desse jeito, não sei se eu já te falei, eu ouvia desse jeito, dê a sua melhor aula, porque o presidente do Brasil pode estar sentado aí. E eu vi, eu falei, eu quero ser igual esse cara. E às vezes que a gente nunca teve amizade até aí, né? A gente foi ter amizade depois que você veio. Foi. E eu olhava para esse cara, não sei explicar, mas eu vou deixar um código aqui em aberto para quem conseguir pelo menos testar aí. Tem coisas que são almáticas, não são processadas no raciocínio. Não dá para saber com o seu cérebro. Eu olhava para ele e batia uma indignação em mim gigante. Eu reunia várias vezes aqui em Alphaville, eu falava, Nésio, cadê o Matheus lá de Goiânia? Ele não te responde? Por que ele não vem? Não, ele está enrolado. Eu fiquei perguntando, sabe quanto tempo? 2 anos. Eu olhava para ele, nunca tive nenhuma chance assim, de, eu quero ser amigo dele, nada disso. Eu queria, era um código que ele carregava. E aí a amizade, ela vem com a intimidade, a amizade, ela vem com crise, a amizade vem com outras coisas. Aí chegou um dia que eu falei, mano, qual que é o problema desse Matheus que ele não toma a decisão de vir? E eu tenho um problema muito grande, eu não fico nessa de vou insistir com alguém, mas quando algo bate no meu coração, é irracional o negócio. Eu só sinto e falo, cara, vai lá e aperta ele mais uma vez, tem alguma coisa errada, esse cara tem que estar aqui.
Algumas vezes ele já viu falando isso de outras pessoas. Mano, não sei. Ah, mas se fulano, não interessa, ele tem que estar aqui. Porque existe uma composição no que Deus te chama, que se não houver essa conexão, não vai funcionar. Eu não sei se você já passou por isso ou entende o que eu estou falando. Ô, Mateus, o que na Bíblia mais assombra a sua alma? Ah, o que mais me assombra é a recompensa de Deus para nós, né? Quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar, mas quando ele voltar, ele vai voltar para nos recompensar. Então, quando ele voltar, vai ter uma recompensa. E hoje já está valendo a pena. Mas nada como ele confessar o nosso nome, né? Então isso para mim é uma coisa que me assombra. Toda a criação de Deus, toda a ação do Senhor no universo, a mente inteligente, a orquestração de tudo que foi criado, a expressão, tudo. Mas nada como o Senhor mesmo, Jesus, nos recompensar. E a gente vai estar diante dele, né? A gente vai encontrar com ele e vai nos recompensar. Só de saber que no trono tem seres que estão exercendo hoje uma função que é nossa, que a gente vai chegar, eles vão abrir espaço para nós e nós vamos reger o universo. Como isso, gente? Como um Deus que nem todo o universo pode contê-lo mora dentro de um coração humano? Como que é possível essas coisas? Há muitos mistérios, né? Como que é possível galáxias que nunca foram descobertas, centenas de milhões de galáxias como a nossa, por exemplo, com centenas de sóis e de estrelas, infinitamente maiores que a Terra, e um Criador que pensou, criou tudo isso e nos fez a sua imagem. Então tem coisas que ficaríamos horas, né, falando, mas isso para mim me deixa assim, assustado, abismado. Você, que é o cara mais poderoso do nosso ecossistema no Brasil hoje, o que você pensa todo dia assim? Que sensação, o sentimento que te dá de estar liderando um projeto desse tamanho, com essa quantidade de reinantes e de pessoas que multiplicam o talento e que prosperam? O que bate aí dentro do seu coração em relação a isso? Grande privilégio e uma grande responsabilidade. Eu vejo sempre que o reino ele tem essa moeda, né? E a moeda sempre cai em pé. Nunca é só privilégio, nunca é só responsabilidade. Sempre em pé, privilégio e responsabilidade. Mas assim, estar aqui hoje, nesse lugar, à frente de um dos maiores conglomerados empresariais da América Latina, né, estando do teu lado ali, o lado da companhia, das organizações e tudo, das empresas, e todo esse exército de pessoas que são treinadas para governar, é espetacular. E a maneira como a cultura da organização, né, da companhia, ela trabalha, que é diferente de tudo. É diferente de qualquer outro lugar que você já for, diferente de tudo. Por quê? Embora tenhamos aqui tanta tecnologia, tanto desenvolvimento, embora tenhamos tantas ferramentas, é uma usina nuclear isso aqui. Embora seja tudo isso, o foco é nas pessoas. O foco é em desenvolver as pessoas, em treinar as pessoas, elevar as pessoas. No nosso meio a gente treina as pessoas para serem maiores. E aí está o grande segredo. Que é o quê? Quando você tem um império, você tem todas as pessoas ali na base e no final você tem uma. Agora, quando você vê o contrário, que é um funil, você tem uma pessoa a quem Deus chamou e essa pessoa respondeu com obediência e sensibilidade, essa pessoa cresce e, à medida que ela cresce, outras. E para mim está a grande chave da prosperidade do ser humano. Se eu estou crescendo, sinal disso não é o que eu tenho, é quem é que está crescendo junto. Então é uma coisa que eu admiro demais e reconheço e honro demais na tua vida. Por quê? Se você pegar qualquer outro ecossistema, pegar qualquer outro conglomerado empresarial, você vai ver muitas pessoas famosas, você vai ver muitos caras bravos, caras grandes. Mas você olha do lado, quem é que você vê? E para mim, qual é a grande diferença? Qualquer um que olha do teu lado vê você, não vejo você caminhando sozinho. Você poderia pegar suas coisas, sua família e sumir, e tocar a sua vida. Não precisa de mais nada. Mas não. A gente olha para você sempre com alguém por perto, sempre com a turma por perto. Isso é uma coisa que me intriga. Isso é um negócio que sempre, e o tanto de família em volta, e o tanto de gente crescendo. E aí está hoje no meu coração, eu bato na sintonia do teu coração no seguinte ponto, dentre tantos. Eu preciso fazer mais gente crescer junto comigo. Não é eu crescer, não é fazer gente me fazer crescer. É ter mais gente crescendo junto comigo. Então, se esse e de verdade, isso tem sido o bater do meu coração. Quero fazer com que mais gente, trazer mais gente, treinar mais gente, levantar mais gente,
Agora imagina, se você faz mais pessoas crescerem, e você? Onde é que você não vai crescer? Né? Impossível. Não tem como. Você Tem vai como. crescer. Então, meu coração bate essa sintonia todos os dias. Se eu trabalhar todos os dias, focar, criar, se eu inovar, se eu atrair, se eu servir, se eu potencializar gente, acabou. Pode esquecer o resto. Não mexo com mais nada. E não é essa, afinal de contas, a grande sacada do reino? A grande chave do reino? Então pronto. Eu peguei seu código. Quantos livros você já escreveu? Já escrevi 8 livros. 8? 8 livros. E meu, você já leu quanto? Cara, já li uns 10, 12 livros. Eu já vi você com os... Por isso que eu estou te perguntando. Eu nunca troquei essa ideia com você. Tem alguma nação no seu coração que às vezes arde algo assim, você fica pensando nela? Não tem uma nação, confesso para você, não tem nenhuma nação específica. Não tem nada, mas tem uma inclinação no meu coração, eu tenho pensado muito na América do Sul. Pensado muito, não sei, sabe, tem gente aparecendo, tem gente vindo, tem gente, sabe? Então, tem um negocinho ali no Paraguai, mais um negocinho ali no Chile, mais um negocinho ali na Argentina, tem mais... Engraçado que eu sempre conheci muitas pessoas dessa região, do Uruguai, então, de repente, tem um foco aí de... Eu penso, por exemplo, em tão breve tempo, temos uma base muito sólida ali nessa região, e ficar nessa ponte. Nós estamos aqui do lado, nessa Latam, ficar nessa ponte aqui. Então, não tem nada em relação à Europa, nada em relação à América do Norte, à Ásia, mas na Sul América eu sinto um negócio aí, já, de repente, inclinando meu coração. E sobre empresa, você que é um cara que ajuda muitos empresários e muita gente realmente está prosperando, te ouvindo, sendo mentorado seu também. A coisa que eu mais amo é potencializar a gente. Agora a gente do calibre do Matheus é um negócio que me deixa mais empolgado ainda. Por quê? Porque um cara do nível do Matheus, disposto a servir os outros, você não acha, porque as pessoas quando estão nesse patamar de sabedoria e de resultado, ela só pensa nela. Meu maior grilo no mundo é ver gente que quer prosperar, aí ele atinge uma prosperidade que era para servir um povo, ele vai lá e esconde ela. Ou fica com medo de perder ela, acaba que larga as pessoas de lado. Na questão das empresas, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de destravar um empreendedor? O que você chega e fala, cara, vai por aqui na empresa que é o que vai funcionar? Eu gosto mais de falar de cultura. Gosto de processos, gosto da gestão, gosto mais do comercial, até porque eu vim, né, do corporativo, eu fui gestor comercial durante muito tempo, fui vendedor, foi um ponto de virada da minha vida também profissional. E depois fui também da tesouraria de uma grande rádio e tudo, lidei muito com essa coisa. E já também cuidava e servia muitos empresários também na questão da família e tudo. Mas eu gosto mais dessas duas partes. Tanto que um tripé que eu gosto mais de trabalhar. Cultura, marketing e vendas, para mim, é assim. Eu gosto de fazer a marca crescer, avançar, posicionar no mercado. Gosto de vender, gosto de atender, gosto de encantar. Estivemos na Disney no começo desse ano e o que a gente ouviu ali de interessante demais sobre isso. Um treinamento de uma semana, das 7 da manhã às 23 horas, foi cultura. Então isso também foi forte aquilo. Foi demais da conta, muito massa demais. Está ali na Disney, na Apple, andar naqueles, na Universal. O Matheus está falando do treinamento, de encantamento. Somar tudo que a gente investiu, ele deve ter investido quase R$500 milhões, todo mundo, para estar lá, né? E aí a gente andando nos túneis subterrâneos da Disney, aquilo, eu não estava preparado para ver aquilo, assim, eu achava que tinha aquilo. Você anda por cima do parque, mas tem uma cidade por baixo do parque. Então você não vê ninguém carregando uma coisa para repor, o negócio meio que brota das escadarias, de uns lugares que você fala, mano, mas da onde que esses caras fazem? Lá embaixo todo mundo anda de carrinho, em cima todo mundo feliz, tocando uma música, lá embaixo não toca música. Achei que impressionante. Aí, no conceito, né, Disney, é que o elenco não é só das pessoas que aparecem no palco, o elenco é todo mundo. Todo mundo é elenco, não temos colaboradores. Não existe funcionário, não existe colaborador, existe... Cast members. Cast members, que são elenco, é o elenco. Ninguém é funcionário na Disney, mas o que eu fiquei doido
é que você sobe no patamar onde estão os clientes, música e alegria e felicidade. Ninguém fica sem rir, cara. Trem de doido. Eu gosto Aí muito na hora dessa... que desce, zero música, ninguém ri, nem olha na cara do outro. E todo mundo elenco. Não, é um negócio perturbador. Massa Foi demais. perturbador aquilo. Massa demais, pegar as chaves de cultura. E nós desenvolvemos isso aí demais, pude ajudar muita gente, também utilizamos muito. Nós já temos uma cultura muito forte, né? Isso nos ajudou bastante também. Então eu gosto mais de falar de cultura porque é a parte mais estratégica do próprio empresário. Até porque a empresa é a cara do dono. Então o que o líder, o empresário, vai estabelecer da empresa dele? É exatamente o ritmo dele, o DNA dele, é a religião da empresa dele, a cultura. Eu gosto mais de trabalhar a cultura que é a própria mentalidade do dono da empresa. Se ele sair disso, sair fora disso, então, o meu aspecto de falar de liderança é mais sobre o nível de cultura que o dono do negócio tem e estabelece ali. O cara pode ter estratégia. Sem cultura, a cultura vai engolir a estratégia do café. Mas se o cara também só tem cultura e não tem estratégia, passa fome. Então tem que ter as duas coisas, as duas asas, né? Cultura e estratégia. Então o líder estratégico, ele está posicionado ditando tendências do mercado, ele está crescendo como pessoa, ele está desenvolvendo um network de qualidade para ele romper, para ele fluir. Ele está pensando a longo prazo. O que é que nós vamos fazer esse ano? O gestor está no tático, desenhando o mapa. Então, sempre é aquele método prático. 3 áreas da empresa, estratégico, tático, operacional. No estratégico, a visão, onde é que nós queremos chegar. No tático, o cara está desenhando, na gestão, desenhando o mapa, e lá na operação, o cara vai executar. Longo prazo, médio prazo, curto prazo. Então, o líder está pensando, o que eu faço essa semana? O gestor está pensando, o que eu faço hoje? O operador está pensando, o que eu faço agora? Então, sempre tem uma métrica aqui de tempo. A questão do marketing, a própria potencialização, posicionamento dessa marca, uma coisa que nós pegamos muito na Apple, né? Em que todo mundo lá precisa pensar em inovação, criatividade e detalhe. Então, é um método muito prático, simples. Você consegue explicar para qualquer empresário o que ele tem que fazer no negócio dele. Seja uma equipe de 1 ou uma equipe de 1 milhão. Seja ele venda alfinete ou ele venda foguete. Não importa, vai servir para qualquer tipo de negócio. E porque o empresário, você sabe disso, né? Tanto de empresas que você está à frente, é dono, e a gente vê muito no mercado, pessoas sem direcionamento. O cara foi lá, meteu os peitos e abriu o negócio. Só que daqui a pouco ele não tem processo, ele não tem gestão, é um comercial bagunçado, ele não tem métrica de nada, não tem indicador de nada, ele não sabe para onde é que ele está indo. Ele tem que pegar e ajustar, e é exatamente o que a gente faz, ajudando os empresários, empreendedores, a se posicionar de forma adequada. E uma coisa que é muito forte hoje, é o novo educador do mercado, né? Porque hoje, os grandes educadores são quem? Empresários. O empresário quer aprender com o outro. O empreendedor quer aprender com o outro como foi feito. Eu fiz gestão empresarial, a Carol fez comigo, uma pós-graduação, né? Um MBA. Você estava lá, fiquei 2 anos, não sei como, até hoje. Como é que eu suportei ficar 2 anos lá? Aí a mulher, não, porque eu vou te falar as melhores práticas de RH. Como é que a senhora chama? Fulana. Você trabalha onde? Não, é no livro do fulano. Mas você está dando aula com qual legalidade? Com qual autoridade? Com qual resultante? Como é que eu vou querer estar nisso? Aí a Carol, para de ser chato. Carol, tem 4 anos que eu fui do RH da Brasil Telecom, essa mulher não fala nada com nada. Aí, próxima aula. Não, nós vamos pegar aqui os princípios de Peter Drucker. Você sabe quem é o Peter Drucker? Você sabe que negócio que ele fez? Eu fiquei 2 anos lá. Por quê? A gente é refém de precisar de um diploma para alguma coisa. Aí eu apelei. Esse é um dos diplomas que eu não fiz questão de buscar. Mas eu fiquei lá 2 anos. Fiquei olhando para aquilo e falando, cara, o que vocês estão ensinando? Quem é o melhor educador do Brasil hoje? Alguém sabe ou não? Quem tem resultado e gosta de ensinar. Eu ouvi algumas boquinhas fazendo assim, Pablo Marçal. Quem tem resultado e gosta de ensinar está no topo dos melhores educadores. Agora você imagina, vamos comprar um curso, ou vamos ver quem que deu um curso sobre casamento. De novo, se você vê uma pessoa, às vezes está ali na igreja ensinando sobre casamento, o casamento dele é um lixo. Por quê? Porque quem tem um casamento bom não quer ensinar. Que coisa. O cara que é rico egoísmo. não quer ensinar. Egoísmo. O cara que está top, que esse deveria ensinar, levanta todos os ignorantes e tolos de uma geração e fala, você está querendo vender alguma coisa? Não, eu estou te dando a chance de aprender com quem tem resultado e quem gosta de ensinar. Só que a pessoa faz o quê? Ela prefere aprender com quem abriu um livro do Peter Drucker do que com um cara que tem dezenas de companhias e que achou um tempo não sei aonde e vontade para falar, você também pode. Cara, se aprender com quem não sabe é a pior coisa que existe. É 2 cegos tentando atravessar uma lagoa cheia de crocodilo.
Atravessar uma rua, 2 cegos é fácil. Fiquem calados os dois, pra você ver. Tá vendo o carro? Não. Vamos. Aonde está o meio-fio? Pega na perpendicular com o pé. O meio-fio é só atravessar na perpendicular para lá, atravessou a rua. Você não precisa enxergar para atravessar a rua. Eu quero ver você atravessar um rio nadando com um crocodilo de noite. Hoje em dia, você é cego, vai mudar o quê? Qual que é o problema? Quem é teórico, além dele não conseguir ir para ele também vai te ferrar. Então aqui fica o meu apelo, tá? Mateus não é à toa. Vai ser por pouco tempo. Eu não consigo segurar um cara do porte do Mateus sendo presidente desse grupo. E eu tenho um problema sério. Eu também nem quero. Se eu quisesse, de alguma forma, pagar ele por isso, a libertação que ele já sofreu desde quando ele chegou é tão grande que não tem dinheiro que pague para ele ficar. E eu sei que se ele fica dirigindo o meu grupo, nosso grupo, né, que ele é sócio, nosso grupo, se ele dirige esse grupo, e eu consigo, pelo menos, vai falar, não, vou te dar 1 milhão por mês para você fazer isso. Vai ter um problema. Eu não vou dar autoridade para outro, ele não vai libertar os outros, e nós vamos ficar desse tamanho para sempre. E eu não cheguei nem na sombra do que há de vir ainda. E eu te vejo, Mateus, eu vejo você com uma presença de comando, e valeu a pena ter te dado aquele tapa no peito. Foi. Falando, Toma jeito. você não prospera porque você não quer. Você vai ficar aí até que dia? É engraçado, eu não sei explicar, é irracional o comando. É um negócio que E bate... sem nada, né? Assim, Nada. nada. Não teve, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Não teve nada, né? Só chegou e pá. Eu chego, sinto uma fúria quando eu vejo alguém que é do reino. Eu vou te provar isso aí. Essa palavra aí, eu essa vou te palavra provar. fúria. Eu vou te provar. No reino, no futuro, como a gente conhece no Cronos, a gente tem alguma coisa de uma altíssima frequência em um lugar que a gente senta no reino, que fez eu nem te dar bom dia aquele dia. E eu olhei para você, por isso que foi irracional. Porque nunca gostei de você para qualquer coisa. Mas o dia que eu te vi abrindo a boca, eu falei, ele tem um negócio. E naquele dia que eu te dei o recado sem dar um bom dia, mesma coisa. E na hora que eu te liguei, pega o voo e vem agora. Às vezes você não está entendendo, o Marcelo está entrevistando o Mateus. O que eu posso tirar disso? Se você tiver experiência comigo que o Mateus teve, você vai explodir na sua vida. Marcelo, mas não dá para ter com você. Tenha com Deus, tenha com alguém. Fala, Deus, manda alguém para bater no meu peito. Manda alguém. Tem gente que Deus fala em sonho, outro ele fala em visão, outro ele fala em audição. Tem gente que ele usa pessoas, tem gente que ele usa a palavra, tem uns que ele fala direto ao coração, tem uns que ele só dá paz. Por que é desse jeito? Não é que Deus escolheu falar assim com você, é porque você só chegou até nessa frequência. É só por isso. Porque se você continua subindo igual Moisés, Deus, troca ideia, fala Moisés. Brown, Deus, se você tiver 20, se tiver 5, você falar que tem, eu vou salvar lá, vai. O nível de intimidade é que vai mudar tudo. Mateus. Pode. O que é o maior desafio do Mateus hoje? Cara, meu maior desafio hoje é... Eu tenho filhos adolescentes hoje. Você vê que coisa... Isso aí é uma coisa para mim que é desafiadora. Não é nada do tipo de trabalho... Seu pai é falecido? Eu não tive a experiência de conhecer meu pai. Não conheci. Meu pai, até os 9 anos, foi meu avô. Depois eu saí caçando pai no mundo. E tudo mudou, você vê, depois de muitos, mas muitos anos, mudou numa conversa, às vezes, na verdade, com uma mentorada minha, você pira. Eu falava assim, não tem pai, não tem pai, não tive pai, não tive pai, não tive pai. Ela falou assim, só assim, tudo que você exclui, te domina. Eu, como que é? Repete aí. Tudo que você exclui, te domina. Eu vivia falando, eu não tive pai. Falando, conversa, tive pai. Ela falou, você nunca mais vai falar isso. Porque o dia que você reconhecer o lugar que seu pai teve na sua vida, você vai resolver isso de uma vez por todas e parar de se sentir abandonado, sem fonte, sem origem. Eu falei, rapaz, que coisa, hein? A partir daquele dia, eu tinha outras coisas para resolver com meu pai. Não conheci meu pai, provável que já tenha partido, talvez ele tenha seus 80 e poucos anos de idade. Foi fruto de um relacionamento, ele já tinha a família dele, minha mãe era cotada para ser freira. Pensa numa mulher santa. Irmão, tá vendo que você é uma falha do sistema? Eu vou te provar ainda, lá no reino, que eu te vi antes de você imaginar quem você era.
Sua mãe é querendo ser freira, seu pai com a idade de Abraão, nunca conheceu. Qual que é a chance, Meu irmão? pai com a família dele, e aí os dois, não sei como é que rolou, e uma fincada só, o negócio. Minha mãe engravida, chega nele e fala, tô grávida. Meu pai, se vira, isso é problema seu, dá um jeito nisso. Imagina minha mãe, década de 80, de uma família hiper tradicional, os irmãos dela, e ela era mais velha, os irmãos já casados com a família deles e tal, e minha mãe chega com o menino no colo, 3 meses de idade. Um dos meus tios, olha, quer bater na minha mãe. A mãe dela tinha problema desde a infância. O meu outro tio, que esse já partiu, o tio que é vivo, foi meio indiferente. A única pessoa que disse assim, me dá esse menino que eu vou cuidar, foi meu avô. Aí meu avô pega o menino e fala assim, vou cuidar dele. Aprendi a comer salgado com café com meu avô. E aí ele ia receber a pensão dele, me levava, toda vez levava para a escola. Aos 9 anos meu avô morre. Isso é uma das poucas coisas que quando eu falo, aí meu avô morre. Aí aquilo para mim foi pesado. Foi pesado. Eu volto no velório dele, a gente estava em Goiânia, a gente volta para a cidade do interior, dentro da caçamba de um caminhão, cheio de terra. Ele vai na carro funerário, eu volto numa caçamba, e a gente chega lá, e o vazio da casa. Estava com ele todos os dias, ia para a escola com ele, e daí, aí vem a revolta. Nunca tinha sentido falta de um pai, nunca. Para mim ele era meu pai. E aí, seu Chico morreu, cara, e agora? Minha mãe sai para trabalhar 6 horas da manhã, eu estudava às 7. Eu levantava junto com a minha mãe, ficava sentado no meio fio da rua da minha casa, com medo dele aparecer para mim. Eu ficava sentado lá na rua, ou às vezes no quintal, esperando a hora de ir para a escola. E aí eu só ia ver minha mãe à noite. E aí foi essa vida. Aí meus amigos, tudo, os colegas de sala indo com os pais dele para a escola, com mãe, minha mãe trabalhando. Então, bom, é isso mesmo que a vida tem, vamos embora. Aí aos 10 anos eu começo a trabalhar. Minha vida foi muito precoce. Comecei a trabalhar com 10 para 11 anos de idade. Trabalhei numa distribuidora de bebida. 12 anos eu estava bebendo. Graças a Deus o período foi muito curto, mas dos 10 aos 14 eu morri. Infelizmente. Mas dos 10 aos 14 eu só não usei droga. Mas o resto, margaça, bagunça e revolta. Eu comecei a beber. Não era beber assim, não, eu sentava com 2, 3 amigos e tomava uma caixa de cerveja. Era moeção. E aí aquela revolta. Aí eu chutava panela dentro de casa. Esse é o tipo de coisa que eu contei poucas vezes na vida. Chutava panela dentro de casa, jogava a garrafa da minha mãe, avançava nela, brigava. Você, meu Deus. Rapaz, e aí, revoltado demais. Foi o que me fez sair lá de Arizona para ir para Goiânia. Dependência, quero viver sozinho. Não, eu já faço tudo só. Comecei a trabalhar cedo, tenho meu dinheiro, compro minhas roupas. Me viro, então vamos embora. Você não conheceu seu pai, mas você sabe quem é. Nunca ouvi. Descobri o nome dele, eu já estava com 17 anos. Descobri o sobrenome dele, eu já estava com uns 25. E descobri de onde é que ele veio, foi recente. Estava um dia desse preenchendo, cara, vê se pode uma coisa dessa. Sabe o que é você não ter fonte assim para você poder ir atrás? Tem fonte, não tem como ir atrás. Eu já poderia, eu tenho totais condições de ir atrás dele em qualquer lugar do mundo. Mas um dia desse alguém me perguntou uns dados, eu falei, mãe, estou te ligando aqui, desculpa, mas é porque tem um dado aqui que eu não tenho. Você tem alguma coisa do meu pai aí? Alguma coisa, qualquer coisa? Mateus, não tem nada. Só sei que seu pai veio do Maranhão. Mais nada. Aí eu tive que resolver uma parada com a minha mãe também. Foi a questão da revolta. Porque toda a rejeição do meu pai se virou contra a minha mãe. Porque aí agora, cadê meu pai? Eu vou te mostrar quem é seu pai e vou te falar quem é. Aí você já sabe. Você prometeu um negócio para um filho, prometeu algo para uma criança, você vai ter que fazer.
E eu fiquei a vida inteira, cadê meu pai? Cadê meu pai? Minha mãe, não. Uma vez na minha casa, chegaram as amigas da minha mãe, da época dela de solteira, que também era do seminário que ela fazia parte. E a gente estava almoçando e elas perguntaram para minha mãe, você já falou para o Mateus sobre o pai dele? E minha mãe ficou assim, ela já é branquinha, mas ela ficou assim. E aí naquela hora foi muito constrangedor. Aí me deu mais revolta ainda. Resolvi tudo, graças a Deus. Perdoei, pedi perdão para minha mãe também. E para a glória de Deus, aposentei minha mãe agora, está aqui em São Paulo também, veio para cá. Resolvemos a vida. E curou, restaurou, depois de muito tempo. Você vê, muitos anos na igreja, ajudando gente. E com... Engastaiado. Preso ainda, com coisas lá de trás. Mas também, infelizmente, durante muito tempo eu fui muito orgulhoso. Eu não achava que essas questões emocionais, esse tipo de coisa, tinha algum tipo de... isso não influencia em nada, não. Muito teórico, muito racional, às vezes. O ensino te cega, né? Às vezes o muito conhecimento, do mesmo jeito que te liberta, te aprisiona. Fui lá de resolver, de perdão. Beijei, abracei. E ela estando aqui perto da gente agora. Mas enfim, a questão com meu pai foi essa parada. E um dia liberei meu pai, de perdão para ele mesmo não tendo visto. E te falo diante de você, de todo mundo, e para qualquer um, aonde eu encontrar hoje, se Deus me der essa oportunidade, vai ser muito abraço, muito beijo, e mais nada. Nada e nada no meu coração. Eu fiquei ouvindo enquanto você falava, você tem uma frequência do Davi. No mundo espiritual, quando o mundo espiritual percebe que existe alguém que é carregado de glória, que é carregado de governo, de presença de comando, cara, coisas mirabolantes acontecem. A história parece a de Davi, a mesma frequência. De um pai que esconde o filho, ou seja, some, não deu uma pista, deixa pra lá. E de uma mãe que culpa nenhuma tem com isso. Você vê, sua mãe estava querendo ser freira, cara. Aí você vê, não tem nenhuma lógica isso. Eu gostaria de saber dessa história antes, de ter descoberto ela antes. Eu ia te ver diferente. Tem muitas coisas que às vezes você quer deixar guardado na sua história, mas ela faz você ligar mais rápido no coração de outras pessoas. Nunca tenha vergonha do que aconteceu. Nunca poupe o seu passado. Não more nele. Desconecte, desapegue, ressignifique e coloque uma experiência nova. Mas nunca esconda. Porque se você... Quando eu falo esconder, não é de vergonha. É de tipo, isso aqui não vai fazer diferença hoje, não. E vai, hein? Você imagina o tanto de gente que está assistindo esse vídeo e começou a se conectar com você por causa disso? A pessoa fala, mas você... Se essa fortaleza toda, no fundo, se você descobrir a criança que cada um de nós aqui foi, você vai ter mais paciência com todo mundo. Se você descobriu que seus pais passaram, imagina a doideira que seu pai passou para... Imagina seu pai tendo igual Davi, igual Jessé. Teve outros filhos, mas você é o mais próspero de todos, o que ele rejeitou. Nossa. Imagina ele. Nunca me passou pela cabeça. Não, imagina ele vivo assistindo esse negócio. Imagina ele vivo assistindo esse negócio e pensando agora, uma freira? Mas eu sigo esse cara. Você imagina o seu velho. O seu velho assistindo agora e uma lágrimazinha escorrendo e falando, essa história, deixa eu ver que data. Que idade você tem? 41. Essa era a única informação que ele queria. Meu Deus. Você pira que um dia numa live... Eu tava fazendo uma live um dia, comecei a contar um pouco dessa história. Comecei a falar, porque as pessoas perguntam, comecei a falar um pouco. E uma moça colocou assim, Mateus, qual que é o nome do seu pai? Eu falei, Manuel Tavares. Ela falou, não acredito. Eu tenho um pai que chama Manuel Tavares. Ele veio do Maranhão também. E ele teve uma família e tem um filho. Meu coração começou a fazer assim, Gente, começou a me dar um negócio. Ela começou a contar histórias todinha. Aí eu fui perguntando, deixa eu checar. Depois que eu encontrei meu pai, o resto da família, né? E ela começou a contar e teve, é claro, não se confirmou. Teve outros pontos lá que divergiram bastante. Mas na hora, é exatamente o que você está dizendo. Na hora começou a me dar
A internet aproxima as pessoas, né? Mateus, eu acho ele fácil demais. Cara, Você não sabe onde ele tá? um amigo meu, há muitos anos, pelo nome, por algumas coisas que eu falei para ele, ele achou o nome de um dos meus irmãos, que é Rogério. Não, Mateus, só sei dizer que seu pai mora em tal lugar, ele tem outra família, e você tem um irmão que chama Rogério, que é mais velho que você. Meu pai deve ter os seus 83 anos de idade. A mãe relacionou com ele já, né? Mas você já sabe se ele morreu ou não? Não sei. Essa Não, informação Mateus, vou ter que arrumar estranho. Fazer um programa. Cadê o seu pai? Não. Como é que era o nome que eu falei pra você escrever no casamento? Cadê esse homem? É aí, mano. Nossa! É É isso? aí. Como É isso que eu falei. Cadê pra você esse homem? escrever. Eu e o Matheus, a gente tava no casamento. Só os anjos que estavam na hora que Só sabem. ali né? que sabe. O que nós Só eu estamos e falando? você e os anjos. A gente tava no casamento do Felipe e da Ana. Aí o Felipe falou assim, a gente guardou a cadeira lá da ponta para Jesus sentar, ele é nosso convidado especial. Aí eu passei, a Carol me levando lá para sentar perto da noiva, e eu falei, não, mas eu quero ficar do lado da cadeira de Jesus, não quero sentar lá. Não pela noiva, que ela é minha sócia, minha amiga. Mas aí eu sentei e a Carol, você está agoniada aqui, né? Eu falei, mas não é pelas pessoas, é porque eu quero sentar lá. Porque quando o cara falou que era para Jesus sentar, eu não queria ser o Jesus, eu queria sentar no colo. Porque se ele prometer um trono, ele não vai importar de eu sentar na cadeira dele. Consegue entender ou não? Ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono com meu pai. Eu falei, se ele oferece o trono, vai ser desrespeito? Só a cadeira, só a cadeira e um colo. Rapaz, na hora que eu sento na cadeira, o Espírito Santo fala assim para mim, acha o pai da noiva. Acha o pai do noivo. Aí eu falei, o que você quer com isso? Nossa. Aí o Mateus, você viu o pai da noiva? Você viu o pai do noivo? Não, não vi não. Aí o senhor falou assim, faz como se fosse o pai aí. Paga o casamento. Nó. Eu pagar casamento. Só que aí uma coisa foi linkando na outra. Não tinha pai dos dois. Eles são bem-sucedidos. Não tem nada a ver. Não era de necessidade. Mas era o senhor me abençoando com o princípio. Aí ele falou, paga o casamento. Eu falei, mas para pagar esse casamento? Eu olhei, falei, essas coisinhas aqui ficou caro, Jesus. Aí ele lançou um número no meu coração. Falei, vou checar. Chamei o noivo. Noivo, quanto foi esse casamento? Ele falou o número que veio no meu coração. Eu falei, não tem como falar mais nada. Assustador isso, hein? Aí eu falei, não estou ofertando, não estou doando, eu estou investindo nesse casamento. Chamei o Mateus. Falei, Mateus, você percebeu que está sem os homens aqui? Nós precisamos de resolver esse problema, irmão. Aí eu falei para ele, vamos escrever um livro? Nunca te chamei para escrever um livro. Como é que é o nome do livro que eu falei para você anotar? Cadê esse homem? Cadê esse homem? Eu falei para ele, guarda esse nome que nós vamos escrever esse nome. Vai ser, cadê esse homem? E cá estamos nós caçando o homem. Irmão, deixa eu te falar. Pode considerar feito. Ou nós vamos no túmulo dele ou nós vamos achar ele. Meu Deus. Nós vamos achar ele. Aí é loucura. Aí é loucura. Sabe por quê? Porque você estudou muito, cara. Essa era uma coisa que tinha que ter estudado. Sabe por quê? Porque existem coisas que são abertas na nossa vida que elas precisam ser fechadas. Você ressignificou, eu tenho certeza. Você mudou, é por isso que você prosperou, tá? Se você não resolve, você não prospera. Pato. E vai ser demais essa história. Cadê esse homem? Por que que nossos filhos dessa geração estão virando delinquentes? O nome é, cadê esse homem? Por que que ninguém está acreditando mais no casamento? Cadê esse homem? Por que que as noivas ficam tacando buquê e a coitada da azarada que pega é amaldiçoada a casar? Porque não tem um homem no casamento que vira para o amigo e fala, cadê esse homem que está aí dentro que não assume essa mulher? Aquele dia ali foi um dia, e o Senhor falou no meu coração, o livro que vocês vão escrever vai ser, cadê esse homem? Uma aventura de Pablo Marçal e Mateus Ribeiro atrás de um homem. Nossa. Um maranhense. Cadê esse homem? O Deus conosco, Manel. Se você chama Manuel Tavares e é do Maranhão, eu quero falar com você. Se na caminhada você teve aí um negócio com a freira. Com a freira. Mano, essa história é fabulosa. Ela é o enredo, ela é o storytelling da gente levantar uma geração de homens. Quantos outros Manuéis não estão por aí? Cara. Não, Manuel, cara, se ele estiver no caixão, essa é uma promessa minha.
Eu te levo no túmulo dele. Que é outra parada, né, cara? Eu vou achar ele onde ele estiver. Que não é o fim, né? Eu vou achar ele. Vou te falar por quê. Porque esse homem é uma chave. Cadê esse homem? Esse homem é uma chave. Você entende? Eu vou te contar. É porque não dá para falar aqui, mas eu já peguei o código. Ele é uma chave. Você tá doido. Eu tô igualzinho quando eu tava sentado naquela cadeira. Quando você começa com esses rompantes... Esse trenzinho aqui de... Sai da frente. Uau. O homem, ele representa o Deus vivo, né, na terra. A mulher representa o Espírito Santo e os filhos representam o Filho. Jesus. Jesus é a plena obediência, o Espírito é o consolo e o Deus Pai é o governo. Quando o homem cai na família, ele tira o governo de todo mundo. É o jeito de desconfigurar a Trindade. E aquilo que o senhor falou foi muito forte, que eu comentei com você naquele casamento. Todo casamento é entre 3 pessoas. Se não tiver o Senhor, você vai querer colocar uma outra pessoa de fora. Eu sugiro que você olhe seus bloqueios, porque quando você está seguro num lugar e não se desafia, você não detecta a necessidade de resolver. Mas quando você parte para um desafio, seu bloqueio escancara diante dos seus olhos. E você não tem o que fazer a não ser desbloquear e vencer aquilo. Ressignificar, desapegar e ter uma nova experiência. Você abriu um negócio na minha cabeça aqui. Porque há tanta coisa que a gente não considera que é importante, né? Fechar ciclos, fechar história. Tá faltando uma página. Não faz nenhum sentido um homem de 41 anos não saber que fim que deu o pai que tem. Isso aqui hoje está sendo um... Que loucura, cara. Na hora que desligar o microfone, eu vou te contar que eu vou fazer uma ligação, vou achar ele. Eu acho isso rápido demais. É aquele tipo de coisa que não passa pela sua cabeça, mas é aí que está a questão. Você perguntou qual que é o seu desafio. Eu falei, meus filhos. Não é dos meus filhos. Meu desafio não é cuidar dos meus filhos, não é treinar meus filhos. Meu desafio é concluir essa história. Cadê esse homem? Porque aí está uma coisa que, olha, treinar meus filhos, eu sei como fazer isso. Mas caçar meu pai, eu nem sei por onde começar. Eu já achei ele, você vai ver. Mas eu não saber como começar, é porque a gente só não sabe por onde começar aquilo que para nós não é relevante. Porque se for relevante e importante, você vai dar um jeito. Então aqui você me fez ver outra coisa. Isso é importante. Uma geração de homens vai se levantar por causa desse homem que vai ser encontrado, vivo ou morto. Uau. E quando tem uma busca, há uma recompensa. E essa recompensa vai restaurar milhões de famílias e homens. Cadê esse homem? É o nome do negócio. Esse homem, ele é um filtro que representa Deus dentro do cérebro do Mateus. E o Mateus é um dos caras mais íntimos e estudiosos da palavra que eu conheço. Eu não escondo, tá? Eu não crio competição nem intriga entre ninguém que anda comigo, mas a pessoa que eu mais respeito é o Mateus. Porque ele tem em abundância aquilo que eu estou caçando. Você fala para mim que você tem dinheiro, isso aí é um negócio que eu não estou caçando, eu estou investindo, ofertando. Você fala para mim que você tem beleza, eu já resolvi meu despioramento. Estou nem aí para a sua beleza. Você falar que você tem inteligência, eu já descobri as chaves desse negócio. Você falar que tem sabedoria, ótimo. Eu quero saber o volume que você tem de acesso ao trono e a Deus e a palavra. Isso é o que me encanta. Se algum de vocês quiser ter proximidade comigo, oferte aquilo que eu estou procurando, não aquilo que eu tenho. Não faz sentido nenhum para mim. Nada. Nenhum outro assunto. Então, eu chamo hoje de um grande dia. Hoje é um grande dia. E hoje eu entendo por que você demorou. Hoje eu entendo por que você demorou a vir. Hoje
Eu entendo porque foi importante você comprar uma passagem aérea de qualquer hora, porque ali precisava de falar assim, ó, eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar esperando no meio-fio 1 hora, porque eu tô com medo do meu voo aparecer. Eu não vou. Eu entendi tudo. E eu queria te pedir perdão, porque não faz sentido eu não ter conhecido esse começo seu, porque se eu conhecesse, eu tinha resolvido na hora. Eu tô com vontade de desligar o microfone para te falar que jeito que eu vou resolver, você vai cair para trás. Eu vou desligar. Desliga o seu aí. Matheus Ribeiro, mete a mão nessa caixinha aí, tira sem ser uma corrente. Uma corrente aí dentro. Pega outra coisa. Saiu a corrente. A Bíblia. Mateus, qual que é o livro que você menos entende da Bíblia? O livro que eu menos entendo é Ezequiel. Sério? Por quê? Acredito que é aquele que eu menos dediquei tempo para... Eu li Ezequiel várias vezes, mas fui só caçando algumas chaves para utilizar em Apocalipse, por exemplo. Tem livro que é assim, né? Você vai para pegar chaves para usar em outro. Eu não fui para o livro mesmo, na essência dele, o contexto dele. Então é o que eu, assim, qualquer um que vier debater Ezequiel comigo, fala, dá mais um tempinho para a gente poder aprofundar aqui um pouco mais, porque assim, eu tenho alguns insights ali, alguns códigos de Ezequiel importantes, mas pegar, esboçar, dominar e expor o livro assim com clareza é o que eu menos, eu também foi o que eu menos estudei, menos dei aula, menos. E você acha dominei. que qual livro te fez prosperar? Ele é o número 1 que te fez prosperar. Olha, eu gosto mais da história de Davi. Então, tem um negócio guardado sobre a saga de Davi. Eu tenho um negócio com esse cara e... É a mesma coisa que eu tenho com o José, cara. É uma coisa, sabe? Eu vejo, por exemplo, você como um Samuel da minha vida. Você tem uma frequência de vários personagens. Uma delas, para mim, por exemplo, dentre tantas que você tem na minha própria história, é a história de Samuel. Para mim, você é um cara que Deus soprou o meu nome e falou, vai lá e esse cara está de trás das malhadas e acha ele lá. Então, quer dizer, eu gosto mais de 1 Samuel, 2 Samuel, são dois livros que eu, por causa da história de Davi. Apocalipse é um livro que eu dei muita aula, muito tempo, pesquisei, debrucei, fui atrás. Mateus também é outro livro que eu amo. Romanos, pegar de todos, Romanos acredito que foi o que mais me deu fluidez. Por quê? Em termos de prosperidade na vida, que é quem você se torna, das coisas mais libertadoras para mim, foi eu me livrar da obrigação de ter que amar Deus. Então, estudando o Otmani, Romanos capítulos 6, 7 e 8, foi que, assim, de não ter mais a obrigação de orar tanto, de jejuar tanto, de fazer tanto, porque eu pensava, quanto mais eu fizer, mais Deus me ama. Quanto mais eu fizer, mais eu me debruçar, mais Deus está comigo. Aí estava me consumindo, não estava dando conta mais. Aí quando eu vejo ele falar que uma das maiores libertações que você tem na vida é a libertação da obrigação de ter que amar a Deus, que é muito pesado. Tem que amar a Deus, tem que amar a Deus, tem que amar. Como é que eu consigo produzir amor para Deus, gente? Eu não consigo, está muito longe, muito distante. E foi vasculhando Romanos todo dia e dando aula disso e tendo a mente aberta que foi me mudando, me transformando. E transformar a mente. O capítulo 12 é isso, né? Você faz pergunta agora, vai. Você quer fazer uma pergunta para mim? Quero, tem muitas. Eu quero te perguntar, Pablo. Prepara o microfone para alguém da plateia. Quer fazer pergunta para o Mateus? Quero te fazer uma pergunta. Você que é um caçador, é um cara voraz em procurar as coisas, em vasculhar. Aonde é que você acredita que hoje está algo que o Pablo Marçal ainda não tocou com as mãos assim? Não viu, não tocou e não experimentou. Aonde e com quem você acha que está isso? No mundo hoje.
Teve um lugar que você decolou um dia antes da gente ir nesse lugar. Lá na Tanzânia. Eu vou voltar lá agora. Tem algo lá? Tem. Antes de ir para a viagem de Israel, eu vou passar lá. Quando Deus fala para eu, tem algo nesse lugar, né? A gente acessou algo naquela igreja de 100 mil pessoas dentro da igreja na Nigéria, que parecia que a gente ia decolar e sair do chão, né? Muito forte. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive, espirituais. E não faz sentido nenhum, eu pego tudo muito na frequência do ar, sabe? Estava um dia em Portugal, aí eu vejo, o que você está assistindo? Tal coisa. Que lugar que é esse? É na Nigéria. Aí o senhor falou, vai lá. Aí eu falei, mas na Nigéria, fazer o quê? E aí eu fiquei 2 anos atrasado. Você entende o tanto que é ruim estar atrasado? Sabe os seus 2 anos? Esses foram os meus. Aquilo que você testemunhou sobre o Anderson Silva tem a ver com o que eu fui buscar. E se eu não piso, o Anderson não pisa aqui. Existem coisas que, se não forem sincronizadas... Nossa, é uma orquestração toda, né? Isso. Não tem como acontecer. Porque o que eu já fui atrás desse antes não está escrito. E aí é uma testemunha que você ouviu da boca dele, que é algo muito particular do antes, mas o antes foi tão vulnerável em contar a forma que foi, que eu falei, Deus, mas como é que fiz? Ele falou, como você fez o que eu te falei, eu estou fazendo o que é um desejo do seu coração. Deixa eu te falar, aquilo era um desejo do meu coração. Então, eu tenho que voltar lá, porque eu não fiquei um dia, e eu saquei o que tem lá, na cratera, entendeu? Tem uma parada lá. Eu vou te dar um alerta, tá? Quando eu te falar para você ficar, larga as coisas que você está fazendo. Porque você não foi para a Ásia. Você foi para a Ásia? Comigo? Não. Você não foi, né? Tínhamos um evento logo na semana. É sempre uma tarefa atrás da outra. Eu te chamei para ir lá para o lugar onde é o Éden. E você foi embora. E eu fiquei tão revoltado de você ir embora, que eu falei, Deus, como que eu tiro a raiva que eu estou do Mateus do meu coração? Aí ele falou, você vai levantar as pessoas assim, 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 porque o que você quer dele, às vezes ele está ocupado demais. Olha o que Deus me falou. Contrate pessoas para elas ficarem ocupadas para te atender. Não, você não sabe como fazer. Eu nem te contei. Você sabe de onde que eu tirei, que você vai descobrir agora. Eu vou arrumar uma casa e vou colocar pessoas abaixo de 20 anos sem estarem casadas, uns 24. Sem estar casado e sem ter filho. Que amam a Bíblia e dão conta de sentar na minha frente e explicar coisas que eu não sei. E eu vou falar para eles, nós vamos estudar isso aqui agora. Eu não quero ninguém falando de menino, nem de mulher, nem de empresa. Eu vou bancar eles, tipo o que o Salomão fez. Sei. Pegou o código ou não? Peguei. Eu fiquei com tanta raiva de você, e eu quero te pedir perdão, porque você me ativou minha ira. E eu falei para Carol, eu vou pegar 24 sábios, igualzinho Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e não quero saber deles fazendo evento, não vou mostrar eles para ninguém. E eles, na hora que eles decidirem casar ou ter filhos, têm que ir embora. E eu vou preparar eles para eles prosperarem. Mas eu não quero saber de ser player, não quero saber de nada. Eu quero só gente que deita em cima da Bíblia. Não ir embora, não tem que mexer com nada. Foi você que me provocou isso, só para você saber. Por quê? Porque aquele dia Deus estava falando de Gênesis. Véio. Eu falei, mano, o Mateus tem que estar aqui, porque... Sabe aquela visualização que a gente fez? Teve gente que ficou perturbada com aquela visualização dentro do Safari. Demais. A gente visualizou o Éden. E aí, do nada, o Mateus chega e me solta no peito Isaías 11. Aí eu desmontei, eu falei, mano, esse cara tem que estar, porque alguma coisa vai acontecer. Aí o Mateus parece o Senhor dos Anéis, não. Como é que aquele cara da Caverna do Dragão, mestre dos magos, ele aparece, aí eu falo, a gente está mudando de país agora. Aí ele faz, ele vai embora. Cadê esse homem? Como é que chama? Cadê esse homem? Manuel. O que te fez ser rápido assim? Aonde você aprendeu com quem? Isso é seu desde conhecendo da sua história, que você já contou e tudo, de se virar logo cedo. Mas quem você viu ou o que te fez ser tão fluido, rápido, assim? Você não perde tempo com nada, assim, rápido demais nas coisas. Assim, toma uma decisão, faz outra coisa, já vai para outro lugar, se movimenta. O que te fez ser movimentar rápido, assim? Por exemplo, você pega a coisa, eu já quero ensinar isso aqui. Ó, isso aqui funciona assim, assim, assim. Foi olhando para a natureza.
Meu pai ensinou a ser desenrolado, mas ele era apegado. Então, tipo, dava um negócio errado, ele não se soltava daquilo, não. Mas ele para sair era muito bom. Eu vi ele fazendo. Acho que a Sair base rápido tá das coisas. sair. Agora, depois que eu comecei... É porque eu falei, cara, tem alguma coisa. Se Deus deixou Eclesiastes, deixou Provérbios, deixou Cantares de Salomão e deixou alguns salmos, eu tenho que descobrir o que esse cara fez. Porque se Deus deu uma promessa lá em Reis para ele, 1 Reis 3:9, nunca houve nem haverá alguém com o seu nível de sabedoria e entendimento. Eu comecei a detectar qual era a base desse entendimento. Aí eu achei a base, a natureza. O rio com raiva ou não, transborda. Tudo na natureza. O átomo, com raiva ou não, está transbordando, porque está se movimentando. Então, todas essas coisas, quando eu comecei a olhar, eu peguei o código é a contemplação. Então, quando você contempla a glória de Deus, quando você contempla a natureza, você pega rapidamente o problema. Aí eu falo, cara, o que Deus quer? Deus quer que eu fique aqui empacado, enchendo o saco, ou Ele já quer que eu solto isso logo? Cara, acho que é a coisa mais saudável emocionalmente que o ser humano pode fazer. Depois de fazer o MEDP, né? Dependendo do MEDP ou não, é ela desapegar. Desapega de tudo. Isso traz saúde para os seus ossos e saúde para a sua alma. É uma das coisas mais fabulosas que a pessoa pode fazer, é desapego. É ser um solto, né? Como aqueles bichos que a gente estava vendo lá no... A coisa mais impressionante é ver os Big Five junto lá na cratera, 30 mil animais e eles convivem de boa, igualzinho o Isaías 11. Você lançou um negócio e aconteceu lá. Foi chocante ver aquilo. Muito vivo. Pergunta para o Mateus, vai direto do como. Você usaria sua maior frustração como energia, carvão para o seu propósito? Ou você simplesmente se resolveria e deixaria ele para trás? Na verdade, o que eu faço hoje é isso. Inclusive, ativar a gente, levantar a gente é por conta disso. Eu vivi muitos anos cabisbaixo, abatido, sem rumo, revoltado com a vida, com Deus. Então, um dia minha filha estava saindo de casa logo cedo para ir para a escola. A Elisa tem um cabelo enorme, lindo o cabelo dela. E ela estava assim, ó, com o queixo afundado no peito. Desanimada, ela não é assim. Ela é muito expansiva, muito carismática e muito comunicativa. Eu perguntei, Elisa, o que está acontecendo, minha filha? Ah, pai, a professora falou uns negócios para mim, que meu cabelo estava feio, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, mas levanta a cabeça, minha filha. Por que você vai ficar desse jeito? Isso era 6:30 da manhã. Ela estava assim, ó. Aí eu peguei, coloquei minha mão assim, ó, bem no queixo dela, e fiz assim, ó. Levantei o queixo dela, peguei o ombro dela e fiz assim, ó. Coloquei o ombro para trás e falei, agora vai lá, escova os dentes e vai para a escola. Quando eu fiz isso, na hora, aquela voz me disse, é isso que você faz pelas pessoas e vai fazer pelas pessoas. Levanta o queixo das pessoas, arruma os ombros das pessoas. Por quê? Eu era essa pessoa que vivia assim, ó, para dentro, para baixo. Então, quando eu falo sobre indignação, é por essas pessoas que também não tinham a atitude, a postura, a firmeza, desencontradas na vida. Então, é a maneira como eu encontrei, na verdade é o propósito, de ativar a gente. Eu chamo a comunidade de ativadores, inclusive, né? Ativar a gente, despertar a gente. Então, tudo que ensino, falo, é sobre isso, sobre levantar a gente, treinar pessoas. Então, é a maneira como eu uso, canalizo essa coisa lá de trás, de frustração e decepção. Qual que é o recado que você dá para todos aqueles que estão demorando a responder aquilo que Deus chamou? Lá naquela câmera lá. Você só tem uma vida, mas se você fizer direito, vai ter valido a pena. Então não faz nenhum sentido você ficar adiando decisões que podem já trazer o resultado para você agora. E o maior resultado é você mesmo. Então imagina uma vida desse tamanho, presa em decisões difíceis, em medos, inseguranças. Isso aqui não é filosofia não, isso aqui não é teoria. Eu pude experimentar na prática o poder de uma decisão importante e difícil. Então tome essa decisão agora. Ela pode te custar muito naquele momento, mas pode te custar muito mais se você não tomar. Não atrase mais um dia sequer na sua vida. Responda agora. Só você é responsável por isso. Salva de palmas para Mateus Ribeiro. Aí é loucura. Obrigado. Obrigado a você. É depois do fim.
Vá cuidar da sua